Bom dia, senhores. Tudo em paz? Observe. Quando vocês estiverem estudando os espelhos esféricos, algumas coisas são fundamentais para que você não esqueça. Então veja só, a primeira coisa é você fazer um resumo dos pontos principais. Então vamos fazer um resumo em 3 vídeos curtos dos pontos que são principais nos espelhos esféricos. Primeiro, o espelho esférico ele vem com uma calota esférica. E essa calota esférica, como é que ela aparece? Veja só. Imagine que essa curva aqui azul seja a esfera. Se você der um corte no meio da esfera, você divide a esfera em 2 hemisférios. Já a calota esférica não. A calota esférica você dá um corte, mas esse corte não passa pelo centro da esfera, ok? Tendo essa calota esférica, o centro da esfera será chamado centro de curvatura do espelho. O ponto que está aqui é o vértice do espelho. E essa linha que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice é chamado de eixo principal do espelho. O ponto que fica no meio, exatamente entre o centro de curvatura e o vértice, é chamado de distância focal. Esses pontos são fundamentais para que vocês venham a desenhar as imagens corretamente. A distância do centro de curvatura para o vértice é chamado raio de curvatura, e a distância do foco ao vértice é chamada de distância focal. De modo que, como esse foco está no meio, a distância focal é exatamente metade do raio de curvatura. Outra coisa interessante, importante, é você perceber o seguinte: agora que eu tenho a calota esférica, eu vou retirar essa calota aqui. Se uma pessoa, um observador, estiver olhando para essa face aqui, ó, tá vendo? Barriguda da calota é a face convexa do espelho. Se ela está olhando para essa face aqui, ó, interna, é a face côncava do espelho. Mas não é dessa forma que a gente vai representar na maioria das questões. Na maioria das questões, nós vamos representar da seguinte forma: representação mais comum. Então veja, está aqui o eixo principal, aí eu desenho o espelho. Presta atenção. Ponto chamado vértice, foco, centro de curvatura. No olhômetro, ou então com a sua régua, você vai colocar essa distância aqui e essa aproximadamente iguais. Na realidade tem que ser exatamente iguais, mas na hora que a gente vai desenhar para estudar, se você fizer uma coisa aproximadamente, não tem problema. O que não pode é você fazer assim: olha aqui, Beraldo, aqui está o vértice, aqui está o centro de curvatura e aqui está o foco. Se você achar que isso aqui está aproximadamente no meio, aí é óbvio que isso, o seu desenho vai dar errado, porque você fez por onde vai errado, tá certo? Então, aproximadamente a mesma coisa: espelho, vértice, foco, centro de curvatura, mantendo a mesma distância. Presta atenção, isso que eu vou falar agora também serviu para os espelhos plânicos. Quando eu coloco esses tracinhos aqui, significa que essa face aqui não reflete. Então, você está aqui, ó, na frente do espelho. Essa face é a face refletora do espelho. E essa face, sendo a face refletora do espelho, você tem aqui uma face côncava. Então, esse sujeito aqui está se olhando, se observando na face côncava do espelho.
Se aqui, essa face aqui, está vendo aqui? Não reflete, quem reflete é essa parte aqui, a face que eu chamei de barriguda. Quando você, ou essa cidadã aqui, olhar para essa face barriguda, ela está olhando para a face convexa do espelho. Então, côncava e conversa. Saber onde colocar o vértice, o foco, o centro de curvatura. Desenhar o espelho côncavo e convexo. No próximo vídeo, eu vou colocar os raios fundamentais. E após colocar os raios fundamentais, montar as imagens que a gente obtém dos espelhos. E por último, as equações que vocês vão utilizar para resolver as questões numéricas acerca dos espelhos esféricos. Até breve.